Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Olhar de Mãe. E esse é o nosso terceiro episódio. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez. E antes de começar esse episódio muito especial, eu queria convidar vocês a curtir o nosso canal e também compartilhar esse episódio para todas as pessoas que precisam conhecer essa história e também que vão se engrandecer com mais esse olhar de amor que é o nosso propósito. Aqui no canal, no podcast Olhar de Mãe, nós trazemos histórias de olhares que transformam as vidas não só das crianças, mas de toda a família. Bom, hoje, então não esquece, hein? Curte, compartilha e acompanha a gente, também ativa o sininho para que você fique sabendo de todos os novos episódios que for entrar aqui no nosso canal. Bom, o nosso episódio de hoje tem um tema assim muito interessante, que é bem assim: olhar de mãe e visão de futuro. O que eu aprendi aplicando educação financeira na infância? Bem, é uma coisa bem diferente, porque nos nossos primeiros episódios nós tratamos de histórias de famílias que viveram e que vivem diagnósticos de saúde visual infantil. Tivemos aqui mães que falaram das suas histórias, falando sobre os seus desafios em enfrentar doenças oftalmológicas, mas hoje nós trazemos um tema um pouco diferente. Mas tinha que ser, porque temos aqui uma convidada muito especial e, assim, importada, que veio direto de São Paulo. E vocês, ao longo do episódio, vocês vão entender como esse episódio realmente vai fazer diferença na vida de vocês. E eu quero apresentar a vocês a Carla Damasceno. A Carla é assim, antes de todas as atribuições dela, eu posso dizer para vocês que ela é minha amiga, é uma grande amiga, e vocês vão entender por quê. Mas a Carla está aqui para contar pra gente, para conversar com a gente sobre educação financeira infantil. Será que vocês já pararam para pensar que as crianças também podem aprender a investir e as crianças também precisam aprender durante a infância sobre educação financeira? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Carla? Carla, por favor, se apresente, fale pra gente quem é você. E aqui você tá como uma mãe. E você veio trazer aqui agora o seu olhar de mãe. Então, como o seu olhar de mãe transformou, como você aplicou, ou fez você enxergar diferente esse assunto da educação financeira infantil? Bem, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais porque, como a Luza já disse, nós somos grandes amigas, vivemos muitas coisas juntas na época de faculdade e nós temos filhas da mesma idade, então a gente compartilha muitos temas e eu estou muito feliz aqui por compartilhar um pouco da minha história, da minha vivência com a educação financeira infantil, e eu acho que muitos pais vão se surpreender ao saber que a educação financeira infantil ela dá para começar aos 2 anos de idade, quanto antes melhor, né? E muitos pensam, nossa, mas como assim? Vou falar de dinheiro pro meu filho tão pequeno? Essa menina tá louca, mas calma. É isso mesmo. Então, Carla, fala um pouco como você chegou até esse ponto, né? Fala da sua formação, como Carla falou, a gente se conhece desde a época da faculdade. Então, nós moramos em São Paulo juntas e enquanto eu estava fazendo a residência em oftalmologia, a Carla estava fazendo a faculdade em contabilidade, né, Carla? Então, isso, conte aí como foi o seu caminho, sua trajetória até chegar aqui, a mamãe da Poliana. E vocês vão entender como é que a Poliana transformou a vida da Carla no aspecto da educação financeira. Isso mesmo, eu sou contadora. Hoje eu tenho formação em investimentos também, né? Tenho uma especialização que é o CEA, é uma especialização no mercado financeiro, mas eu nunca tive educação financeira infantil. Eu vivi num ambiente de escassez, nunca faltou nada, mas também nunca sobrava, e não aprendi e tive muitas dificuldades ao longo da vida. Descobri o cheque especial aos 18 anos de idade no meu primeiro emprego, que foi numa transportadora.
E aí, durante muitos anos, eu vivi como a maior parte dos brasileiros vivem, de boleto em boleto, usando ocasionalmente cheque especial, às vezes parcelando limite. Vivi muitos anos dessa forma. E aí, eu comecei a mudar um pouco com o casamento. Meu marido era mais controlado, mas a virada de chave mesmo veio quando eu passei no meu primeiro concurso público e comecei a trabalhar com investimento dentro desse contexto, trabalhando no regime próprio de previdência, e tive que aprender a investir recursos junto com outras pessoas, e a partir daí eu comecei a organizar de fato a minha vida financeira. E quando a Poliana nasceu, aí eu pensei, eu não quero que ela passe por tudo que eu passei, eu quero que ela tenha uma jornada mais fácil. E a partir daí eu comecei a estudar sobre o assunto, justo para não ensinar ela também como se fosse uma mini adulta, né? Então eu queria ensinar de forma leve, que de fato fosse uma jornada para quando ela for adulta, ela de fato tenha os conceitos bem estabelecidos e faça a partir daí boas escolhas, né? Certo. Claro, nós como pais sempre queremos, né, trazer esses ensinamentos, mas me fala assim, em que momento especial você olhou para Poliana, né, no seu dia a dia, no seu corre-corre, você como contadora já traz vamos dizer, esse conhecimento técnico, né, da contabilidade, começou a trabalhar num emprego público que teria que aprender sobre investimento. Mas no seu dia a dia, no seu corre-corre, em que momento o seu olhar, você olhou para Poliana assim, olhou, eu preciso me dedicar. Em que momento você transformou e você imaginou assim, que eu preciso ensinar para minha filha sobre educação financeira? Foi a partir do momento em que a criança, ela olhou para mim e falou, compra. A palavra mágica é compra pra mim. Isso é super comum, né? Qual a criança que diz, mamãe, compra pra mim? Sério? E como foi isso? Conta aí pra gente. Hoje em dia, essa frase é muito comum e ela está começando cada vez mais cedo por causa da influência, principalmente da internet. E quantos anos ela tinha quando falou isso, mais ou menos? Aproximadamente uns 3 anos de idade. Certo. Foi quando ela falou compra pra mim, as crianças aprendem muito rápido. Então, a partir daí, eu comecei a estudar, mas de fato eu comecei a aplicar uma metodologia, como diz, de forma leve, porque a educação financeira é uma jornada, ela não é uma aula que você senta e você começa a ensinar para a criança. Eu queria algo que eu pudesse inserir dentro da minha rotina. Certo. Então, procurei uma escola, a Escola de Educação Financeira Infantil, né, de uma referência, que é a Priscila Rossi. E a partir daí, desse momento, eu percebi que dá para começar cedo. Por quê? Como eu falei anteriormente. Eu entendi que, através dos estudos, que boa parte das nossas decisões de compra, seja criança, seja adulto, ela é emocional. E quem diz isso não sou eu, né? Tem um estudioso que é prêmio Nobel, que ele estudou sobre isso, e ele mostrou que 95% das nossas decisões de compra ou investimento, elas são emocionais. Então, quando eu começo a ensinar meu filho a esperar para receber alguma coisa, a lidar com a frustração, a negociar ali, de repente ele está no lugar e ele precisa sair daquele lugar, então eu negocio com ele. Então, quando eu começo a plantar essas sementes, quando eu ensino, por exemplo, a criança a controlar as emoções, a nomear as emoções, eu já estou ensinando a educação financeira infantil e muitos pais não sabem. Eu mesma, eu não vinculava, eu até ensinava, mas eu não vinculava a educação financeira infantil. Então, a partir daí, a partir do momento que eu comecei a estudar, aí sim eu comecei a ter intencionalidade para vincular uma coisa à outra. Entendi. Então, né, como foi esse processo? Você olhou para sua filha de 3 anos, imagina a gente, né? O menino aprende a falar e uma das primeiras palavras ele já é: mamãe, eu quero, eu compra pra mim. E eu achei isso muito interessante, Carla, porque o natural da gente é dar,
dar as coisas para os filhos, né? E a gente perde a oportunidade justamente de nesse ato de amor, a gente também ensinar outra forma de amor, que é lidar com as emoções, e através disso também saber esperar e entender que o ato de comprar não é só chegar lá e comprar. Tem várias coisas envolvidas nesse processo que a gente pensa que a criança não vai ter maturidade para entender, né? Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, já que você se aprofundou nesse assunto da educação financeira infantil e aplica, não é? Me fala, quais são os princípios, então, né, da educação? Como a gente pode começar a aplicar a educação financeira para a criança? E, enfim, quais são os princípios dessa aplicação, né? Uma dúvida muito comum que chega é que a maioria dos pais hoje tem uma agenda muito apertada. Então, muitos pais pensam, como eu vou ensinar educação financeira se eu mal tenho tempo para ter ali uma qualidade com o meu filho, né? Qualidade de presença. Por isso que a educação financeira, quando eu me aprofundei, eu gostei, porque o melhor é tentar inserir na rotina. E como inserir a educação financeira infantil na rotina? Tem várias estratégias. Uma delas é pelo exemplo. Quando você começa a organizar a sua vida financeira, muitos pais perguntam, nossa, eu não tive educação financeira, eu posso ensinar? Pode, desde que você comece a aprender, você comece ali a fazer um orçamento, saber quanto que entra, quanto que sai, começar a investir. Então, à medida que você aprende, você pode também ir ensinando ao seu filho. Mas dá para inserir na rotina. Quando você tem em mente os pilares da educação financeira infantil, que são ganhar, gastar, poupar, investir e doar, fica mais fácil. Então, peraí, calma, vamos com calma. Vamos com calma, porque é muita informação. E aí, esse sim, todo mundo tem que aprender, porque é valioso esse conhecimento. E uma coisa que você falou, e que você falou até bem antes, né? A partir do momento que você aprendeu a se organizar financeiramente, né? Porque quantos de nós, né, crescemos sem esse conhecimento, sem saber lidar com o dinheiro? E ainda mais a gente quando é criança, quando é adolescente, a gente não sabe lidar com o dinheiro. A gente precisa de dinheiro, procura o pai e a mãe. Precisa de dinheiro, procura a avó, procura a madrinha. E a gente não sabe de onde vem aquele dinheiro, muito menos como ele vai, vamos dizer, crescer e multiplicar, né? E aí, a partir do momento que a gente aprende a lidar com o nosso dinheiro, é aí que a gente vai ter segurança para poder ensinar para o filho. Então, eu acredito que o primeiro passo, né, para nós, da nossa família, para nossos pais, né, é aprender a cuidar da nossa finança, né? Porque existe uma educação invisível. Que é aquela educação que a criança olha para você e aprende mesmo sem você falar nada. Um exemplo, vou trazer um exemplo de uma amiga que ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não tive educação financeira, meu pai não conversava comigo sobre dinheiro, porém ela via a dificuldade do pai. O pai dela ficou 7 anos sem trabalho e ela via o sofrimento do pai e o pai não conversava sobre dinheiro. E ela se formou em Direito, se tornou uma procuradora respeitada, ganhava bem, e ela não conseguia gastar o dinheiro. Por causa dessa crença que ela adquiriu na infância, o pai dela nunca falou sobre dinheiro, mas a crença ela ficou ali. Então ela teve que fazer terapia para conseguir usar o recurso. A maioria das pessoas acabam gastando mais, quando vem de um ambiente de escassez, mas tem também aquelas pessoas que desenvolvem o medo de gastar. Então, é educação invisível, né? Ela aprendeu pelo exemplo do pai. Exatamente. Então, um dos primeiros passos é o exemplo. Legal. E aí, então, você falou de alguns passos aí, né? Isso. Você falou dos 5 pilares. Vamos falar um pouquinho sobre esses pilares. E qual é o primeiro pilar, Carlinha?
da educação financeira? Primeiro, a gente aprendeu. Segundo, quais seriam entre os 5 que você comentou? Esses pilares, no primeiro momento, parece que é muita informação. Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos para ajudar o pai e a mãe que quer inserir a educação financeira na rotina, aprender a inserir esses passos no dia a dia. Então, o pilar ganhar, né, que é ganhar. Né? O pai ou a mãe pode começar a conversar com o filho sobre trabalho. É interessante quando você pergunta para o seu filho, você sabe o que é que eu faço? Qual é o meu trabalho? Porque a criança, ela fala, compra pra mim, ela sabe que através de um cartão ou do dinheiro físico é possível fazer a compra, mas ela não faz a associação de causa e efeito. Para eu gastar, para eu comprar, eu preciso primeiro ganhar. Então, o primeiro passo seria conversar sobre o trabalho com a criança. Não existe um roteiro, a partir da resposta da criança, dá para ir desenvolvendo o diálogo. Entendi. E um outro ponto desse aspecto do ganhar é falar de forma positiva do trabalho. Então, muitos pais inconscientemente chegam em casa cansado e acabam reclamando do trabalho. E isso vai criando crenças negativas sobre o trabalho na cabecinha da criança. E acho que para finalizar esse pilar, eu diria que um ponto bem importante é ensinar a criança a gostar de resolver problemas. Porque é isso, no final das contas, que vai fazer, quando ela se tornar adulta, ganhar dinheiro. Resolver problemas de outras pessoas. E quanto mais complexo é o problema, mais dinheiro se ganha. E dá para começar esse treinamento desde cedo. E, por exemplo, a criança derruba e quebra alguma coisa. A primeira coisa que a primeira reação é brigar com a criança. Seu moleque, seu desastrado. E às vezes vai chamando a criança de coisas que ela vai inserindo na mente e achando que ela é aquilo. Então você pode, de repente, fazer diferente. Você, não, vem cá, como é que a gente pode resolver isso daqui? Tem até um livro, né, bem conhecido hoje em dia que é do fundador do Waze. Que ele chama assim... Calma, vai se preocupa não, Apaixone-se pelo problema e não pela solução. E ele fala justamente isso, sobre as pessoas que ganham dinheiro criando startups para resolver problemas de outras pessoas. Então, quanto mais cedo você ensinar seu filho a resolver problemas, a gostar de resolver problemas, melhor vai ser para ele no futuro. Que interessante, que legal. Porque a primeira reação que a gente tem realmente... E tem crianças que falam e que pensam assim, quebrei alguma coisa, não tem problema, meu pai vai comprar outra, né? Mas não associa realmente a causa e efeito, porque para a gente comprar a gente precisa ganhar. E a gente ajudando, vamos ver como é que a gente resolve, vamos ver como é que a gente conserta, né? Isso, nossa, que transformação que não vai ocorrer na vida, que olhar transformador, fascinante isso. E depois do ganhar, qual seria? O próximo pilar da educação financeira infantil é o gastar. Nesse pilar, qual que é o objetivo? É ensinar a criança a consumir de forma consciente. E uma das estratégias que eu mais gosto é usar o supermercado para isso. O supermercado dá para ter diversas aulas, né? Você não precisa inserir muitos conceitos de uma vez. É aquela história, usar a rotina para ensinar. Então, nesse pilar gastar, é importante a criança saber a diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. Porque muitas vezes, a gente como mãe e pai, a gente vai conseguir comprar naquele momento o que a gente precisa para viver. O que eu quero, nem sempre vai ser possível. Ou precisa de um planejamento. Então, no mercado, dá para ir desenvolvendo esses conceitos com a criança. O arroz e o feijão, eu preciso ou eu quero? Eu preciso para viver. O chocolate, eu preciso ou eu quero? Eu quero. Entendi. O brinquedo, eu quero. Naquele momento, a mamãe não pode comprar nesse momento, mas vamos fazer um planejamento? Então, a partir daí, a criança, eu percebo na criação com a Poliana e conversando com outras mães, que as crianças, elas gostam e precisam de previsibilidade.
Então, quando você combina com a criança, você explica antes, olha, vamos fazer uma lista, dá até para criar um desafio. Vamos fazer uma lista e é isso que a gente vai pegar no mercado, as coisas que a gente precisa. Porque aí a criança, e repetindo, não uma vez, você vai repetindo até a criança assimilar aquele conceito. E pro que ela quer, aí sim dá para fazer um planejamento, aí dá para ir pro outro pilar também, que é o pilar do poupar através do planejamento. Que legal. Olha, fica a dica aí, hein? Leva as crianças pro mercado, pro supermercado e vai ser uma ótima oportunidade para elas entenderem o que elas precisam, que é diferente às vezes do que elas querem. E no mercado ainda dá pra ensinar outros conceitos de custo versus benefício. Às vezes eu posso comprar alguma coisa mais cara, porque ele vai durar mais. Né? O caro, o barato, dá pra falar um pouco sobre publicidade infantil, por exemplo, né? Assim, mostrar pra criança que às vezes o produto que tem personagem, ele custa mais caro, o produto que não tem personagem, tem o mesmo sabor e ele é mais barato. Então dá para usar o mercado, dá para usar, na hora de fazer uma receita, por exemplo, fazer o planejamento naquela receita. Então a educação financeira infantil é legal, justamente por isso, porque você consegue inserir na rotina, especialmente no planejamento de uma receita, no supermercado, no planejamento de uma viagem, e por aí vai. E o próximo passo, depois do gastar, né? Seria o poupar. Poupar. Opa! Esse é poupar. É difícil, hein? Mas tem que ser. Vai lá, fala pra gente. O poupar, na verdade, ele está vinculado ao pilar gastar, porque a criança, ela quando você falar para ela, vamos fazer um planejamento para adquirir esse item, você precisa de fato fazer esse planejamento com ela. A criança guarda muito pro coração, né? A gente dá presente para ela 3 vezes por ano, que é no Natal, aniversário e Dia das Crianças. Se ela quiser alguma coisa além disso, ela coloca na lista dos sonhos, não muitos itens. Até porque às vezes a criança quer alguma coisa ali no momento, momentaneamente, mas depois ela esquece. Sim. Então alguns itens nem vai para o planejamento, mas o que ela quer de fato a gente planeja. Como é que é esse planejamento? A gente usa 3 cofrinhos em casa, que é o cofrinho do gastar, do poupar e do doar. O do gastar a gente já falou um pouco, geralmente ela tem algumas responsabilidades. Hoje eu dou R$15 por semana para ela, mas quem quiser usar a estratégia do cofre ou dos 3 cofrinhos pode começar com um orçamento menor. No cofrinho do poupar, é importante estabelecer uma meta que seja específica e que dê para medir. O que é isso? A criança quer um tênis. Quanto custa aquele tênis? R$60. Ela vai separar da semanada, vamos arredondar para ficar mais fácil, R$10. Então ela vai precisar de 6 semanas. E é importante que a meta seja relevante e esteja de acordo com os princípios da família, né? Então, porque à medida que a criança cresce, se ela quiser um jogo violento, por exemplo, o pai pode intervir. Porque como intervir? Porque, desculpa, como intervir? Porque, por exemplo, uma criança pode chegar assim, eu quero um iPhone 15. E aí, um iPhone 15, eu quero um PlayStation 5. Então, existe limite, né, para esse sonho ou não? Como é que você... Qual que é o objetivo da semanada e depois, posteriormente, mesada, à medida que a criança fica mais velha? É ensinar a lidar com o dinheiro. Certo. Então, quando se estabelece uma meta, ela deve ser específica, mensurável, relevante, de acordo com os princípios da família. Então, por exemplo, a criança fala, quer ir pra Disney. Exato. Não vai dar para comprar com o dinheiro da mesada. Sim. Né? Então, a criança ela precisa ter em mente quais são as responsabilidades dela com a semanada. E o objetivo é justamente aprender a lidar com o dinheiro, aprender a fazer um planejamento, um orçamento básico de entrada e saída, aprender a esperar. Porque muitos não gostam de utilizar a mesada, mas eu particularmente gosto porque você consegue ensinar vários conceitos de uma vez, além do dinheiro. Você consegue ensinar sobre planejamento, consegue ensinar, fazer a criança a esperar, a fazer escolhas.
Isso é muito importante para o futuro, né? Mas é claro, quem não gosta de mesada, dá para usar aquelas outras estratégias de utilizar a rotina, como a gente já falou anteriormente, dá para ser exemplo, né? Utilizar o diálogo mesmo, né? Então eu acho que é interessante, e já é uma forma de ensinar para a criança, né? Vamos dizer, mostrar o custo dentro da realidade. Isso. A semanada dela é de R$10 por semana, digamos. Isso. Mas eu quero, como eu falei para você, um iPhone 15. Olha só, o iPhone 15 custa tanto, olha quantas semanas. Será que tentar adaptar esse sonho para a realidade do que ela recebe? Isso até vale para nós também, né? Porque às vezes a gente vive um sonho que está fora da realidade do que a gente vive, né? Da realidade da família, como você falou. Isso é muito interessante. Exatamente. E é claro que a gente vai adaptar todas essas estratégias de acordo com o desenvolvimento da criança. Sim. Porque, por exemplo, uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, ela não vai poder ter um celular. Verdade. Ela até... Com certeza. Ela até pode ter, mas não é o recomendado, porque isso vai atrapalhar vai trazer uma série de disfunções ali que vai atrapalhar o futuro dela. Isso. Então, na educação financeira infantil, a gente respeita muito as fases de desenvolvimento. Então, por exemplo, até os 3 anos de idade, a gente não fala nada sobre dinheiro. A gente foca na inteligência emocional. Boa, você falou. Então eu queria que você destrinçasse isso mesmo, né? A partir de que idade a gente vai falar sobre dinheiro com a criança? Então, até os 3, educação emocional. Foca na inteligência emocional, na espera, na frustração, no controle das emoções, ensinar a nomear as emoções. Ali dos 3 aos 6, 7 mais ou menos, a criança ela é muito egocentrada. Então, por exemplo, ela tem um pilar da educação financeira infantil que é o doar, ela não vai, ali até os 7 anos, ela não sabe doar, ela não sabe emprestar. Ela vai aprender com a convivência, mas eu não vou forçar a criança a doar justamente porque a fase de desenvolvimento dela é do egocentrismo mesmo, ela está nessa fase. A gente vai ensinar, mas a gente não vai forçar. Até os 6 anos de idade, dá pra ter um cofrinho da família, nada assim sistemático. Dá pra, por exemplo, pegar umas moedas, umas notas. O objetivo aqui é fazer com que a criança se familiarize com as notas, com o dinheiro. É importante que ela pegue o dinheiro físico. Então, dá pra ter uma meta da família, por exemplo, né? Dá pra ensinar brincando, brincar de supermercado, fazer um decalque de moedas. Aí, a partir dos 7 anos aproximadamente, aí sim dá para começar uma semanada. Legal. E aí, ir aumentando de acordo com a idade. Dos 7 aos 12 aproximadamente, a criança ela ainda não entende muito o abstrato. Então, por isso que é legal trabalhar com... Tem pais que gostam de dar um cartão de mesada. É possível, sim, ensinar os mesmos conceitos com cartão de mesada. Mas é muito legal você dar o dinheiro para a criança. E isso exige intenção. Porque hoje o dinheiro está meio escasso, o papel físico, né? Então, até o pai e a mãe que vai dar a semanada ou mesada precisa se planejar ali para não faltar o dinheiro. Porque, por exemplo, eu dou a semanada para a Poliana e ela gosta. Então, quando por algum motivo eu esqueço, ela lembra: mamãe, hoje é dia da mesada. Então, eu já tenho recurso ali guardado para não falhar, né, com os ensinamentos, né? Então, dá para começar a semanada, com aproximadamente 7 anos. E eu faço essa divisão em 3 cofres, como eu já falei, né? O gastar, poupar e doar. E geralmente 70% para o gastar, 20% ali para poupar para uma meta e 10% para doação. Não é um percentual engessado, né? Dá para, por exemplo, colocar 50% para o gastar, um pouco mais para a meta, e eu sempre mantenho os 10% para doação. Legal. Então não é nada engessado. E eu acabei falando um pouco do pilar doar também. Isso. Aí é o próximo pilar, né? Isso. O doar. Fala um pouco então pra gente. O doar, só esqueci de complementar as idades, né? Sim. Que a partir dos 12 anos dá para aumentar, dá para transformar a semanada em mesada. É claro que nessa etapa a criança pode falir porque ela está acostumada
a receber ali semanalmente. Se ela recebe o dinheiro de uma vez, ela pode gastar tudo de uma vez. Mas assim, errou. O importante é acompanhar a criança, que seja semanalmente ou mensalmente, fazer ali um roteirinho, fazer ali um orçamento, né, de entrada e saída, e conversar com a criança sobre o porquê dela estar recebendo aquele recurso. Mas aí fala um pouco, então, faltou o doar, né? Como é que a gente pode aplicar esse pilar? O próximo pilar é o doar, e depois do doar tem mais outro, não é isso? Fala um pouquinho pra gente. O pilar doar, ele é importante para a criança trabalhar a empatia e o senso de propósito. Porque até isso também é importante para ganhar dinheiro na vida, né? Qual é o meu propósito, né? Como eu posso servir ao outro? E o pilar doar, ele é fundamental para trazer essa resposta para a criança ao longo da vida. E como eu falei anteriormente, a criança até os 7 anos ela não sabe doar. Então, o primeiro passo, como a gente falou lá atrás, é o pai ou a mãe ser exemplo. É pegar as suas roupas, aproveitar um momento, por exemplo, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Aconteceram as enchentes. Eu peguei a Poliana, falei, expliquei para ela o que aconteceu e a gente separou roupas, brinquedos. É sempre bom ensinar a criança que precisa ser doações em bom estado, não doar aquilo que você não usaria. Então a gente pegou roupas, brinquedos e juntas nós fizemos a doação. E se a criança não quiser doar naquele momento, não forçar e esperar ela adquirir ali maturidade, enquanto isso ela vai estar observando você fazer. Muito bom, muito bom. Carla, eu tenho uma pergunta para fazer, porque assim, é fantástico todo esse conhecimento, né? É realmente transformador. Mas em algum momento da sua jornada, porque você não só está tomando esse conhecimento para você, você está espalhando esse conhecimento. Isso. E aí eu vou dizer para vocês já como é que ela está espalhando, porque vocês que quiserem saber mais sobre esses pilares, quiserem estudar mais e quiser o passo a passo de como aplicar isso na sua família, a gente vai dizer, porque a Carla ela espalha esse conhecimento para todos nós. Mas nessa jornada você sofreu algum tipo de preconceito, ou vamos dizer, enfim, alguma dificuldade, seja da sua família ou das pessoas ao redor, ou até resistência da Poliana também, né? Em aceitar esse conhecimento, enfim. Você sofreu algum tipo de dificuldade ou preconceito para ensinar sobre dinheiro ou fazer a criança lidar com o dinheiro nessa fase, né, na infância? Eu não diria preconceito, mas resistência. Porque alguns pais, eles, assim como eu também já tive a percepção de que a criança ela não tem a maturidade para esse assunto. E aí eu descobri que desde que você respeite a fase de desenvolvimento, você pode sim começar o diálogo com a criança sobre esse assunto, né? O brasileiro, assim como eu também, né, me coloco nessa situação, não gosta de fazer ações que sejam preventivas, né? Então, a educação financeira infantil, ela é preventiva. Boa parte dos brasileiros, como eu já vive de boleto em boleto, vive ali numa rotina louca e não para pensar na sua vida financeira. Quanto mais na educação financeira infantil. Da criança, né? Então, eu lembro assim que num dos meus primeiros trabalhos, eu tive um chefe que ele fez um projeto para a Editora Abril. E a Editora Abril, quando ela iniciou suas atividades, ela percebeu que o brasileiro não tinha o hábito de ler. Então ela começou a fazer um trabalho para incutir esse hábito na vida do brasileiro, o hábito de leitura. Foi um trabalho, segundo esse meu chefe, de 9 anos aproximadamente, para as pessoas adquirirem o hábito de leitura e a partir daí comprar livros. Com a educação financeira infantil é igualzinho. São poucas pessoas que estão falando sobre isso e é um trabalho de tartaruga. É um trabalho, não é uma emergência, é um trabalho preventivo, por isso que as pessoas não têm tanto interesse muitas vezes. E as pessoas começam a adquirir interesse à medida, os pais, à medida que eles começam a estudar esse assunto para si próprios, para organizar a vida financeira, como eu já falei, né, fazer um orçamento,
saber quanto ganha, quanto gasta. Muitos sabem que tem que gastar menos do que ganha, mas muitas vezes tem que trabalhar ali as crenças para mudar a forma como lida com o dinheiro. Hoje não existe desculpa, tem muita informação na internet, hoje não existe desculpa porque com R$30 dá para começar a investir. Então, o que se precisa, que seja para a educação financeira para si, ou que seja para a criança, é de intenção. Precisa parar. Tem até uma brincadeira que a gente faz no mundo dos concursos, que eu já fui concurseira, hoje eu sou concursada, a gente brinca assim, que a técnica para você passar em concurso, ela chama HBC, que é hora de bunda na cadeira. Boa! Para se educar financeiramente é a mesma coisa, não precisa de horas, obviamente, né? Mas precisa sentar a bunda na cadeira para organizar as finanças. Perfeito. Então, à medida que se organiza, Perfeito. aí você também vai começar a se interessar em educar financeiramente o filho ou a filha. E como isso faz diferença? Como isso faz diferença uma organização financeira para a vida de toda a família? Agora, Carla, me fala um pouco como você percebeu a mudança de comportamento na Poliana e como você acha que essa sua intenção, né, transformou ou está transformando a vida dela. Olha, a partir do comportamento da Poliana é que surgiu a inspiração para escrever o primeiro livro. Porque ela começou a expressar algumas coisas em público. Então, por exemplo, uma vez ela estava no shopping com as amiguinhas e as crianças enlouquecidas ali numa papelaria, compra, e ela falou assim, mamãe, esse eu vou colocar na lista dos sonhos. E chamou a atenção de alguns pais que perguntaram como é que eu ensinava a Poliana. E aí surgiu a ideia de fazer um rascunho de um livro e foi tudo muito rápido. E aí esse rascunho eu mandei por uma editora que estava captando trabalhos online, mas não esperava nada, eu só queria um feedback para saber se o rascunho estava indo numa linha legal, né? E aí eu obtive o retorno da editora falando que eles queriam publicar o trabalho. Que legal. E aí a partir daí surgiu o primeiro livro, inspirado na minha filha, chamado Poliana e o Telescópio dos Sonhos. Então vamos falar do livro, que é por causa desse livro que nós estamos aqui, e eu vou dizer que eu tava só esperando ela dizer, o link tá disponível. Fui lá no link para comprar o meu livro. E aqui tá o livro, Poliana e o Telescópio dos Sonhos. Isso mesmo. E me fala, Carla, e já de antemão vou dizer, é maravilhoso o livro, recomendo. Mas conta pra gente aí, você já falou, né, que foi através da sua experiência com a Poliana que você recebeu a inspiração para poder publicar esse livro. Mas me fala aí o que é que o livro vai trazer para nós, né, para as famílias que querem, né, trazer esse conhecimento para as crianças. O livro, eu gosto de dizer que ele vai servir para ajudar um pai ou uma mãe a introduzir o tema. Porque ele é uma história de esforço. Ele vai ajudar a criança ali que não sabe esperar ainda, ele vai ajudar com a história a mostrar que é possível esperar para conquistar alguma coisa. E tem, assim, alguns conceitos de forma bem leve e sutil de empreendedorismo infantil, por exemplo. E o legal dele, eu quis colocar uma carta para os pais de como usar a história para começar o diálogo. Então, esses pilares que eu falei, ganhar, gastar, poupar, investir e doar, aqui eu coloquei de uma forma bem didática, em que trecho da história é possível conversar sobre tal pilar. Então, nessa carta aos pais tem algumas instruções que vão orientar a história. O pai lê a carta para depois conversar, iniciar o diálogo sobre educação financeira infantil com a criança. Que legal. E é um livro fácil de ler, tá? É um livro infantil. É um livro que dá para você ler com os seus filhos. Isso. E aquela criança que já sabe ler, ela lê com muita facilidade essa história, que é um enredo. É o enredo da Poliana.
que queria o seu telescópio dos sonhos. E através da história da Poliana, o livro vai trazendo, né, conhecimento sobre a educação financeira infantil. Maravilhoso esse livro. Quem quiser mais informações, eu coloco no meu Instagram muitas informações para os pais conseguirem, os pais que tiverem mais dificuldade, não saberem como começar, eu coloco várias dicas práticas lá de como você pode fazer isso utilizando a rotina. Legal, a gente vai colocar na descrição do vídeo o link, né, da Amazon, se você quiser adquirir o livro, e também vai estar lá o seu Instagram, para que as pessoas possam seguir e continuar, porque é um conhecimento assim, contínuo, né? É uma jornada. É uma jornada, como você falou. Você não vai sentar com a criança e dar uma aula. Começa na infância e vai até o início da fase adulta. E aí sim, na fase adulta, vocês vão colher os resultados dessa educação que permeou ao longo aí da vida, né, da criança. Agora eu tenho uma pergunta, Carla. É o seguinte, me fala o que esse seu olhar, né, para a Poliana, essa sua experiência de mãe e essa sua jornada de educação financeira com ela, te ensinou que a contabilidade não te ensinou? Olha, como eu sou contadora, eu trabalhei a vida inteira com finanças, eu pensava que a educação financeira era isso, eram números, era falar só sobre dinheiro. E o que eu aprendi estudando educação financeira infantil e tendo esse olhar, né? É que a educação financeira é muito mais do que dinheiro, ela vai além do dinheiro. Porque ela é um conjunto de habilidades, e o mais importante, eu acho que é a questão da inteligência emocional. Respeitar as fases de desenvolvimento, dar autonomia para a criança, ensinar a ter empatia, ensinar o senso de propósito, ensinar a esperar. Então, todo esse conjunto de habilidades eu não associava à educação financeira. E hoje eu percebo que isso é mais importante do que simplesmente falar sobre dinheiro. O dinheiro é a consequência. Maravilha, que perfeito, né? Então, Carla, qual o recado que você deixaria, então, para as mães, para os pais, para as famílias, então, dessa sua experiência, desse novo olhar, né, dessa forma de lidar mais ainda com o universo infantil, né? Qual o recado que você daria para as famílias hoje sobre a sua experiência com a Poliana e na educação financeira infantil? Eu digo para vocês, né, para você, né, que está ouvindo, para não deixar para amanhã, para começar hoje, adquirir essa consciência e a ter intencionalidade. Comece hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Que bom, Carla. Fantástico, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão repetir esse episódio, vão assistir mais do que uma vez, vão compartilhar com muitas pessoas. E o conhecimento não fica aqui, né? Porque é um tipo de conhecimento que realmente a gente tem que se aprofundar. Sim. E praticar, porque são várias questões envolvidas. Tem a questão cultural também, que é muito forte, né, no povo brasileiro. Então, são vários tabus para poder a gente superar. Para que seja o início de uma grande jornada, não só para o filho ou para a filha, como também para o pai e para a mãe. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês curtam e que vocês compartilhem, ativem as notificações para que a cada episódio vocês fiquem sabendo, porque estaremos aqui sempre contando histórias reais de famílias, de pai, de mãe, que através do seu olhar transformam, superam dificuldades e transformam a vida de toda a família. Então, um beijo e até o próximo episódio. Finalizou bom? Finalizou bom?
Não, peraí, eu tenho que agradecer a Carla. Eu não agradeci. isso. Peraí. Vamos lá. Faltou Carla também se despedir. É verdade. Então, enfrentar vários tabus, certo? Então, eu tenho certeza que esse episódio vai fazer diferença na vida de vocês. E eu queria, Carla, agradecer demais a sua presença aqui. Muito, muito mesmo. Né? E a presença importada, como eu falei de vocês, de São Paulo. A Carla veio aqui. Não vou dizer que foi só para gravar esse episódio, não, viu? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas ela deu a honra de estar aqui com não só ela, mas a família, a Poliana também. E muito obrigada, Carla. Sim, você falou do seu Instagram. Então fala pra gente como é que a gente acha você nas redes sociais. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é carla.c.damasceno.oficial. E eu agradeço também por essa oportunidade. Estou muito feliz de compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu não tenho muita familiaridade com câmeras, assim, para mim é um pouco desafiador, mas eu sempre penso no propósito, né, em inspirar vidas. Assim como eu já fui inspirada, né, por muitas pessoas, né, pelas amigas também, né, eu procuro inspirar pessoas e tentar viver uma vida com propósito. E a educação financeira infantil hoje, para mim, é um propósito. Eu fico muito feliz em compartilhar um pouquinho disso com vocês. Que bom, você não tinha familiaridade, né? Porque agora você tem. E assim, eu só desejo super sucesso, Carla. Eu digo que você vai transformar a vida de muitas pessoas, como a minha vida já foi transformada com a leitura desse livro, com as minhas filhas, e que muitas outras vidas sejam transformadas através do seu conhecimento e da sua missão. Então, com isso, a gente finaliza mais um episódio do Olhar de Mãe. Um beijo e até a próxima!